Quando nós falamos de gênero, na verdade, os debatedores não querem falar sobre gênero. Querem falar sobre desigualdade, bullying, agressão, segregação, sobre temas acerca dos quais estamos completamente de acordo. O problema está exatamente aqui. Do ponto de vista discursivo, a proteção da vulnerabilidade, das invisibilidades na sociedade, não está para nós em questão. Nós somos totalmente de acordo que nós não devemos favorecer nenhum tipo de discriminação contra quem quer que seja. O problema é que o instrumento gênero não é colocado em verdadeira discussão. Os propositores do gênero não querem falar sobre ele, querem falar sobre esses outros temas. E a pergunta que nós fazemos, já no início dessa exposição, é: o gênero, de fato, foi criado para estabelecer a igualdade entre as pessoas e para acabar com a discriminação, o bullying, para proteger as minorias? Exatamente essa é a intencionalidade por trás da teoria de gênero? Nós podemos dizer que o gênero como tal, ele protege a mulher, protege o homossexual, protege os mais vulneráveis? Esse é o tema. E a minha resposta é um terminante não. Por quê? É isso que nós vamos ver. Como é que surgiu isso? Qual é o nascedouro dessa ideologia? Por que nós podemos dizer que ela é uma ideologia? Ora, a ideologia de gênero não é um elemento avulso no quadro das discussões atuais. Ela pertence a um pacote bastante amplo. Um pacote que inclui toda uma contracultura. Que abrange, por exemplo, aborto, multiculturalismo, subversão da identidade, feminismo radical, movimento queer e gênero. De onde surgiu esse pacote? Qual foi, digamos, a intenção fundamental de quem gerou esse pacote? Nós poderíamos passar horas aqui falando só disso. E a bibliografia sobre esse assunto também é gigantesca. Mas como que eu quero falar? É sobre gênero, então eu não posso me estender demais nisso. Mas, de fato, o que nós, desde o final do século XIX, vemos emergir na sociedade é um conjunto de fundações internacionais que se propõem a direcionar os destinos da humanidade. Num primeiro momento, com a intenção de suprimir a pobreza, de acabar, por exemplo, com as causas dos grandes dramas, das dificuldades humanas. Por isso as fundações começaram se preocupando com agricultura, educação, saúde. Mas aos poucos, sobretudo depois da Primeira Guerra, quando observaram que não seria suficiente isso, porque uma vez que surgissem guerras, todos os benefícios alcançados seriam jogados abaixo. Então as fundações começaram a se preocupar com o problema da paz mundial. E exatamente por isso começaram a querer estabelecer um governo global com a finalidade de acabar com os conflitos. Um governo global, um governo mundial, uma nova ordem mundial que viesse a se estabelecer como um poder contra o qual ninguém pudesse fazer nada. Que estivesse acima de todas as nações do mundo e que, inclusive, rediscutisse a própria ideia de soberania das nações.
Quando o John Rockefeller propôs que a Fundação Rockefeller mudasse os seus estatutos para atender essa finalidade, o conselho da fundação não quis. Acontece que, coincidentemente, morreu em 1936 o Henry Ford, que com sua morte criava a Fundação Ford, que recebeu 80% da sua fortuna. O conselho da recém-criada Fundação Ford pediu uma assessoria ao John Rockefeller para que pudessem compor os seus estatutos. E 12 anos mais tarde, o Rowan Gaither lançou o primeiro relatório que contém as finalidades da Fundação Ford. Esse relatório chama-se Gaither Report, do ano de 1949, e ali eles dizem textualmente que a finalidade da Fundação Ford é estabelecer uma nova ordem mundial jurídica que venha rediscutir a soberania das nações. Ora, com essa finalidade, em 1953 foi fundado o Conselho Populacional, que é uma organização dirigida por sociólogos e por empresários, que tinha por objetivo reduzir drasticamente a taxa de natalidade no mundo. Eles logo perceberam que seria insuficiente para essa finalidade que apenas multiplicassem as clínicas de esterilização, as fábricas de anticoncepcionais e afins. E por isso começaram a adotar as políticas abortistas como um elemento de pauta política a ser perseguido pelo Conselho Populacional. No final da década de 60, eles já se tinham difundido por muitos organismos internacionais. E foi nesse período que um dos membros do Conselho Populacional, chamado o famoso sociólogo Kingsley Davis, escreveu que seriam insuficientes todos aqueles expedientes que eles estavam utilizando e que seria necessário, mais do que criarem clínicas de aborto, clínicas de esterilização, fábricas de anticoncepcionais, etc., afetar a motivação de as mulheres terem filhos. E para atender esse objetivo, seria necessário mexer na estrutura da família e alterar a complementariedade entre o homem e a mulher. Apenas a partir de então, se conseguiria que na sociedade fosse criada uma política profunda, com base sociológica, que mexesse na estrutura mesma da sociedade, em que as pessoas não desejassem mais ter filhos, não desejassem mais formar família. Ora, o Kingsley Davis não conseguiu convencer o Conselho Populacional de então. Eles, inclusive, discutiram com Kingsley Davis, mas ele conta que foi uma de suas principais alunas, a chamada Adrienne Germain, que conseguiu convencer o magnata Rockefeller da necessidade de mudarem o eixo do discurso e adotarem, de fato, um discurso feminista. O Rockefeller se convenceu e na década de 80, a Adrienne Germain, junto com a Susan Beresford, duas ativistas do Conselho Populacional, começaram a acionar coletivos feministas por todo o mundo. A começar, obviamente, nos Estados Unidos. Foi então que elas perceberam que as feministas já estavam ocupadas desse objetivo que o Kingsley Davis apontava, com a revolução sexual. De fato, várias feministas já haviam escrito livros acerca disso. Duas que eu menciono com bastante frequência são a Kate Millett e a Shulamit Firestone,
que escreveram obras muito revolucionárias em que falam exatamente sobre o tema da revolução sexual e da necessidade de que ela seja o fio condutor de uma verdadeira revolução social. Ora, dentro do movimento feminista, a reflexão sobre a identidade feminina já havia sido levantada na perspectiva da necessidade de se desconstruir a identidade da mulher. Já há muito tempo antes, na década de 40, a Simone de Beauvoir, uma feminista francesa, mulher do Jean-Paul Sartre, havia escrito um livro chamado O Segundo Sexo, em que ela dizia que a mulher sempre foi representada como um não-homem, ou seja, a identidade da mulher foi machistamente construída. E, portanto, seria necessário rediscutir a própria identidade feminina. Portanto, no movimento feminista já havia uma discussão forte sobre esse assunto. Mas foi no final da década de 80 que elas descobriram que havia uma categoria muito útil para a desconstrução da identidade feminina e de todas as outras identidades, que era a categoria de gênero, inventada pelo sexólogo americano John Money. O Dr. John Money é o famoso autor daquele experimento que foi realizado com o menino Bruce Reimer, que nasceu gêmeo com seu irmão Brian, mas que teve o órgão sexual extirpado numa cirurgia de fimose e que foi submetido pelo Dr. John Money a uma cirurgia de redesignação sexual com a castração, a extirpação da sua genitália completa, testículos inclusos, e a criação artificial de um órgão sexual feminino. Ele foi educado a partir de então, desde os 2 anos de idade, como menina, pois o Dr. Money sustentava que a identidade de gênero não é biologicamente definida, que a identidade de gênero é uma construção cultural e que a identidade sexual, esta sim, seria biologicamente definida, não é definitória da identidade de gênero da pessoa. De tal modo que a identidade de gênero se poderia criar autonomamente, de maneira aleatória, de acordo com a cultura em que o sujeito fosse educado. Ora, o Dr. John Money, com essa teoria e com o experimento que fez do menino Bruce Reimer, internacionalizou a sua ideia através de um livro chamado Boys and Girls, Men and Women, em que ele apresenta a sua doutrina sobre o gênero como uma identidade paralela à identidade sexual, uma identidade que pode se dar de maneira autônoma, que não é biologicamente definida, como uma tese científica. O livro alcançou grande notoriedade. O Dr. Money ficou bastante conhecido a partir de então. Mas, quando foram averiguar a história, perceberam que o relato contado pelo Dr. Money não condizia com a verdade dos fatos. De fato, o Bruce Reimer, que a partir de então passou a chamar-se Brenda Reimer, desde criança não se sentia à vontade com a identidade feminina, queria vestir roupas masculinas, queria se portar como menino, foi agredido psicologicamente pelo Dr. Money durante várias vezes, teve de ser submetido a constrangimentos sexuais com seu próprio irmão
em sua própria família, porque os pais eram forçados pelo Dr. Manning a adotar comportamentos totalmente inusuais, como a nudez doméstica, como todo tipo de uso permissivo. As crianças tiveram de ver pornografia ainda quando muito, muito pequenas, cenas de parto para que ele se acostumasse com a ideia de que devia ser menina e coisas parecidas, até que aos 14 anos de idade o pai não suportou mais aquela tortura, contou a ele que ele era menino, ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele, a partir de então começou uma série de processos para a reversão daquilo que haviam feito consigo. Ele voltou a ser homem, teve uma genitália masculina artificialmente construída, obviamente era estéril, adotou o nome de David, porque dizia que queria lutar contra esse gigante que o oprimiu a vida inteira, até que se casou, mas o irmão, que sempre viveu à margem dele, tinha manifestado já alguns atos delinquentes na adolescência, se tornou usuário de drogas, acabou morrendo de overdose, o pai também se tornou alcoólatra até a morte, a mulher se separou dele por causa da depressão, que se tornou crônica e totalmente grave, insuportável, e ele terminou por se matar em 2003, com um pouco mais de 40 anos de idade. Ou melhor, acho que aos 38 anos de idade, eu não sei ao certo agora a idade do David Reimer. Notem, o experimento e a história são trágicos. Todavia, as feministas perceberam que era necessário desconstruir a identidade feminina e a própria noção de identidade, e que o conceito de gênero era idôneo para esse fim. Elas passaram a usar esse conceito. Mas como fariam para usá-lo se ele era flagrantemente tão desastroso, tão cientificamente inútil? Então elas perceberam que precisavam repatriar esse conceito numa ambiência filosófica que fosse oportuna, como um suporte que desse um contorno lógico para aquela ideia. E elas conseguiram esse suporte filosófico enraizando a terminologia de gênero na filosofia do Michel Foucault. E é aqui que a coisa fica um pouco mais complicada do ponto de vista filosófico, né? Por quê? Porque a filosofia do Michel Foucault, ela está, digamos assim, contextualizada num ambiente filosófico um pouco mais abrangente. Ele está na tradição marxista, ao mesmo tempo na tradição estruturalista, no neomarxismo, um característico da teoria crítica, e desenvolve uma filosofia que vai muito além da sua própria tradição, né? O Marx já havia dito que a família é a célula responsável pela desigualdade na sociedade, que era a verdadeira causa da desigualdade humana, naquele seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. No entanto, a ideia do Marx sobre a família permaneceu soterrada debaixo da sua teoria econômica. De fato, os primeiros marxistas se ocuparam, sobretudo, da revolução na via da praxis, dos protestos, das organizações de trabalhadores, procuraram fazer uma revolução na base do movimento operário. Em 1923, houve um congresso de intelectuais organizado pela Terceira Internacional do Partido.
E ali, o Karl Korsch, que era um filósofo bastante brilhante dentro do movimento marxista, em outras palavras, disse aos membros do partido que eles não iriam conseguir fazer a revolução na Europa apenas através da via da revolução operária. Por quê? Porque as estruturas ideológicas, aquilo que o Marx chamava de superestrutura, eram muito fortes. A família, a religião, a filosofia tinham uma vida independente, autônoma. E não seria possível fazer a revolução apenas na base da revolução operária. Era necessário fazê-la enquanto revolução, sobretudo filosófica. Ninguém entendeu. Eles expulsaram o Korsch do partido, mas um dos presentes, era o Felix Weil, entendeu e ele subsidiou a origem de uma faculdade que se destinava apenas a fazer esse programa, que era a Escola de Frankfurt, na Alemanha. Ali, o primeiro diretor da Escola de Frankfurt foi o Max Horkheimer, que, para atender essa finalidade vislumbrada pelo Korsch, desenvolveu a chamada teoria crítica. O que é a teoria crítica, em síntese? É uma teoria que está fundamentada na ideia de que você tem que submeter a realidade inteira a uma crítica implacável, com base nos interesses econômicos. Você precisa dizer que a realidade inteira, tudo, todos os entes, todas as relações, absolutamente tudo, tem embutido em si um interesse de dominação pelas estruturas burguesas de poder. Então você tem que questionar a realidade inteira. Você tem que criticar a realidade inteira de modo totalmente implacável. É claro que, uma vez que você fizer uma crítica implacável, as pessoas refugiar-se-iam na ideia de autoridade. Então não adianta só fazer a crítica, você também tem que desmontar a ideia de autoridade. Por isso ele escreveu um outro ensaio chamado Autoridade em Família, dizendo que, de fato, você só consegue desmontar a ideia de autoridade desconstruindo a família, porque é ali que se gera a ideia burguesa, nos termos do Horkheimer, de autoridade. Então, a teoria crítica serve para você criticar a estrutura inteira da sociedade. Outros teóricos marxistas foram mostrando como essa estrutura estava organizada em torno de aparelhos ideológicos, assim por diante, a família sendo um deles, não quero me prolongar muito nisso. De outro lado, um outro filósofo da linguagem, chamado Ferdinand Saussure, um francês, desenvolveu uma teoria da linguagem na qual, também em síntese, ele dizia que a única diferença entre uma palavra e todo o resto, o único sentido de uma palavra, o único significado de uma palavra, é a diferença que ela tem com todas as demais palavras. Quer dizer, uma palavra tem como sentido único a diferença que ela tem com todas as demais palavras. Portanto, o que significa uma palavra é a estrutura verbal em que ela está, digamos assim, implantada. Ora, essa ideia foi transposta para outros campos através de outros pensadores. Para a antropologia, o Levi-Strauss transpôs essa ideia através da teoria estruturalista. O Saussure é o pai do estruturalismo. Então ele diz que a conduta humana é gerada pela estrutura na qual o homem se encontra. O Lacan transpôs essa ideia para a psicologia, mostrando como
a psique individual é toda ela, no fundo, um reflexo de toda a psique coletiva. E o Jacques Derrida transpôs essa mesma ideia para a filosofia, mostrando como a única diferença, essa única diferença que é, na verdade, a realidade inteira, né? O que o Derrida faz, no fundo, é mostrar que tudo não passa de discurso, né? Mas que entre o eu discursante e o eu discursado, ambos sendo discursos, existe um intervalo que ele chama de différence, de diferença. Esse intervalo, que é exatamente aquilo que na filosofia do Saussure é um intervalo entre uma palavra e todas as demais, este intervalo é a única coisa que existe. O intervalo é a única realidade verdadeiramente objetiva. E esse intervalo, essa diferição, essa différence, ela descansa unicamente sobre a vontade de poder, sobre a vontade de existir, sobre a vontade de prevalecer, sobre a vontade de continuar sendo. Ora, na sequência, vem o Michel Foucault e utiliza a teoria desconstrucionista do Derrida para mostrar o quê? Que não existe a identidade do indivíduo. A única coisa que existe é o intervalo, que é totalmente móvel, indefinível, é um devir contínuo, não existem essências na realidade. Toda ideia de essência é uma ficção. Toda ideia de identidade é uma ficção criada pela estrutura de poder. Assim como o significado de uma palavra é criado pela estrutura verbal, assim como o eu, no fundo, é definido pelas estruturas, é uma ficção criada pelas estruturas, mas ele não existe, porque a única coisa que existe é o intervalo entre ambas. Do mesmo jeito, o eu não existe. A ideia de eu que nós temos, a ideia de essência, a ideia de identidade é uma ficção forjada pelas estruturas de poder. Então a ideia de homem, mulher, criança, adulto, pai, mãe, filho, cidadão, cristão, membro dessa comunidade ou daquela outra. Na verdade, tudo isso é constituição de uma ficção assumida como um personagem pelos sujeitos que creem nisso como se fosse o seu verdadeiro eu. Portanto, o que nós deveríamos fazer, segundo Foucault? O que nós deveríamos fazer é simplesmente fazer com que cada pessoa pare de representar o seu próprio eu. Que cada pessoa se dê conta de que não tem uma identidade estabelecida. Que essa identidade, no fundo, é fruto de uma imposição autoritária. Que a identidade, na verdade, é uma projeção das estruturas de poder que querem que você creia que você é você. Ora, veja que coisa curiosa. A Judith Butler, juntamente com os outros autores de gênero, pegaram a ideia, o conceito de gênero, tal como foi composto pelo Dr. John Money, e enxertaram na filosofia Foucaultiana. Ou seja, o que é gênero? Gênero não é uma identidade. Ele é uma anti-identidade, é uma contra-identidade. Porque, na verdade, o gênero designa esse intervalo indefinível. É um movimento, uma espécie de devir
é uma metamorfose totalmente imparável, impossível de ser estabilizada, continuamente variável, que precisa ser indefinível. Por quê? Se ela for definível, segundo eles, ela vai cair debaixo de alguma estrutura de poder. Por quê? Assim como as palavras são definidas pela estrutura verbal, e não tem como você utilizar uma palavra independentemente da estrutura verbal, se você estabilizar a identidade de gênero, se você criar um gênero estável, você já se torna passível de ser totalmente coisificado pelas estruturas de poder. Eles vão dizer, você é isso. E uma vez que você for coisificável, você se torna manipulável pelas estruturas de poder. Então a identidade de gênero, para não ser manipulável, para não ser coisificável, ela precisa não ser. É uma metamorfose ambulante. É um movimento contínuo. É uma contra-identidade. Ela não pode ser identidade. Ora, a própria Butler diz que não há substância. Substância, a palavra substância vem do latim substare, estar sub, estar debaixo. Não há uma realidade debaixo do gênero, não existe um ser por baixo do gênero. O gênero é o todo, você não existe, segundo a Butler. A ideia de você é ficcional. A identidade simplesmente não existe. O que nós temos são devires, devenires, são movimentos, são dinâmicas contínuas que, porque não param de se mexer, você tem a impressão de que elas existem, de que elas são entes, de que são pessoas, de que são essências. Mas, na verdade, elas não existem. Essa é a teoria de gênero. Ora, eles não querem discuti-la. O Foucault é um teórico pós-crítico e pós-estruturalista, porque ele diz que você não tem que criticar a estrutura. Você tem que criticar o indivíduo. É a identidade do indivíduo que tem que deixar de existir. Então ele é pós-crítico e pós-estruturalista. Porque ele não está preocupado em criticar as estruturas de poder. Está preocupado em sair delas. E como é que você sai delas? Deixando de ser. Entendendo que o seu ser é indefinível. A coisa é bastante chocante. Se você fosse, por exemplo, um telejornal e dizer, olha, vocês não existem, a ideia de que vocês existem, ela é totalmente ficcional, vocês, na verdade, são movimentos contínuos que têm a impressão de que existem porque são contínuos. Mas não há estabilidade na identidade de vocês. Ora, é muito simples. Se ninguém tem identidade, como é que pode ter direitos? Muito mais universais. Se você não tem identidade, você não tem direitos. Se você não tem identidade, como é que você pode ser protegido? Fala-se de proteger a vulnerabilidade, de sanar ou visibilizar invisibilidades. Pessoas com uma identidade alternativa que não se submetem aos padrões daquilo que eles chamam de heteronormatividade, que para eles é uma estrutura definida pelas estruturas de poder totalmente artificial. Não existe homem e mulher.
a ideia de masculino e feminino é totalmente artificial, segundo eles, porque parte do princípio de que o seu corpo tem um significado em si. E, na verdade, segundo eles, cada pessoa pode interpretar o seu corpo dos modos mais plurais possíveis, porque, na verdade, nem sequer há um intérprete. A interpretação do corpo, ela tem que ser tão indefinível porque ela é a única coisa que existe. E ela precisa estar descontextualizada nas estruturas de poder. Então, é óbvio que você não vai conseguir ensinar um adulto a ser assim. Eles, inclusive, entendem que os adultos já estão com a mente estruturada de tal maneira que eles já se consideram homens ou mulheres. E mesmo, por exemplo, um homossexual, ele tem como objeto de prazer uma pessoa do seu mesmo sexo. Então, mesmo para os homossexuais, o mundo ainda é, como eles dizem, binário. Então, o único jeito de fazer isso é através da educação. A mente da criança aprende a se distinguir, que tem que ser dada nesses cânones, segundo o que dizem, desde mais ou menos aí, quando ela é pequena, os 2 anos de idade, então, pelo menos. Construir os padrões de heteronormatividade, antes ainda, os padrões binários, porque desde que a mente da criança aprende a se distinguir sexualmente, e desse modo, segundo o que dizem, mais ou menos aí, quando ela é pequena demais. Então você tem que desconstruir os padrões de heteronormatividade, os padrões binários, desde que a criança é muito pequena. Estranhas possíveis. E desse modo, do modo mais segundo possível, os militantes do movimento queer, você precisa agredir a sensibilidade das crianças desde muito pequenininhas, através de performances de gênero das mais na linha da Base Nacional Curricular estranhas possíveis. Do modo mais absurdo possível. As ciências, mas de um modo especial a história, como isso não fossem a prática de todos os movimentos de gênero. Pressupondo-se, existem aqueles que militam por uma revolução um pouco mais discreta, na linha da Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, em que eles dizem que todas as ciências, mas de um modo especial a história, como queria o Foucault, na verdade, uma narrativa, fossem reescritas, pressupondo-se. Então, você tem que substituir a ideologia de gênero. Mostrar que a ideia do masculino e do feminino... Então, eles dizem, por exemplo, feitas pelas que você tem que recontar isso, porque para eles não existem fatos. Todo fato, na verdade, é uma narrativa. E, portanto, elas precisam Foucault diz isso de uma maneira claríssima. Então, você tem que substituir a narrativa. Mostrar que a ideia do masculino e do feminino são imposições feitas pelas estruturas nacional comum, burguesas de poder, e que, portanto, elas precisam ser desfeitas, porque são imposições insuportáveis. Que você tem que problematizar. E através da história você consegue chegar a essa mesma problematização. Na base curricular comum, como um problema nacional comum, que querem agora jogar através do Ministério da Educação, isso se estende, por exemplo, a práticas como a da educação física, em que você tem que problematizar as questões de gênero na educação física, em desconstruir padrões de gênero, mostrar o corpo como um problema, jogar para a criança a crise com o próprio corpo, para que ela aprenda a interpretar o corpo dos modos mais variáveis possíveis. Que lhes é socialmente em educação artística, por exemplo, em desconstruir padrões de gênero em danças, através do gênero, em danças de salão, por exemplo, fazendo as crianças fazerem performances opostas à do gênero que
que lhes é essa socialmente estrutura atribuído de ainda, poder, como eles querem desmontar daqui a algumas odiosa, décadas. Em suma, é aquela que pauta eles creem a que, nossa própria através do identidade. gênero, é possível Qual é o problema e dessa auspiciável argumentação e de Foucault? desejável Qual é o problema dessa desmontar argumentação dos toda militantes a de gênero? estrutura da É sociedade. exatamente aquilo que eu dizia no início da palestra. Porque essa estrutura de poder Eles não sabem. odiosa Na verdade, eles estão sendo é aquela que instrumentalizados pauta a por nossa uma própria mega identidade. Meta. Qual é o problema dessa superestrutura argumentação do de Foucault? poder global? Qual é o problema que dessa quer, de argumentação fato, dos militantes de acabar com as gênero? estruturas É exatamente primárias da aquilo que eu dizia no sociedade, início da quer palestra. diminuir o número da população, que precisa Eles não acabar sabem com a família, que, na tem que verdade, fazer eles todo estão mundo sendo virar apenas instrumentalizados operário do sistema por uma mega financeiro meta, internacional, superestrutura com todas de as poder instituições global intermediárias, que com as quer, de classes, fato, etc. e tal, acabar com as estruturas para primárias da sociedade, consigam quer diminuir o dominar número o da mundo. população, que precisa seja, acabar com a família, eles que estão tem que utilizando fazer a todo teoria do mundo próprio virar Marx apenas para fazer operário o que do Marx queria. sistema Um mundo sem financeiro classes. internacional, Mas que em quer que acabar com todas as surge instituições não uma intermediárias, com as classes, mas uma etc. meta e tal, super para burguesia, que eles inalcançável, consigam inatingível, dominar o mundo. incógnita, escondida, Ou seja, uma superestrutura eles estão de utilizando poder. a teoria do próprio Marx para fazer aquilo que o Marx queria. Vai desmontar mundo a sem classes. heteronormatividade, como eles dizem, Mas em que para impor surge a generonormatividade, não uma burguesia, mas uma através da meta qual super nós seremos burguesia expropriados das inalcançável, nossas inatingível, próprias identidades, incógnita, não teremos mais escondida, nada, uma seremos superestrutura de apenas poder escravos de um sistema totalmente impessoal, vai desmontar a totalmente heteronormatividade, como eles dizem, para desumano, impor a generonormatividade, através da qual seremos apenas nós força de seremos trabalho. expropriados das nossas próprias remunerado. identidades e não teremos Mas mais apenas nada. Seremos apenas recebedora de escravos números, de um sistema totalmente em troca dos impessoal, quais terá, totalmente com os poucos humanos que restarão, desumano, todos eles em que operários desse grande sistema, idiotizados, seremos apenas força de trabalho, cognitivamente imbecilizados, nem remunerada, mas apenas tão somente recebedora de números, esse é o em troca panorama dos que nós quais temos diante de nós. terá, E é por com os isso que nós poucos humanos que precisamos, restarão, todos eles operários desse grande toda a nossa sistema, força, idiotizados, contra a ideologia de cognitivamente gênero. imbecilizados, Termino só dizendo que os ideólogos não querem falar de gênero. tão Eles somente querem esconder o escravos. A Butler diz que o gênero Esse é o um panorama que nós pré-requisito temos diante de nós. E metodológico é por isso que nós normativo, precisamos, um objetivo por político. todo, Pré-requisito não se com discute, toda a nossa e eles força, não querem lutar provar isso pra contra a ninguém. ideologia de gênero. Apenas partem disso como um Termino princípio, só dizendo que os ideólogos não como se querem fosse falar de gênero, per se querem esconder o nota, gênero. A Butler diz que o totalmente gênero é um evidente pré-requisito e metodológico e transforma um normativo objetivo político em um servindo-se objetivo pra isso político. do engano, Pré-requisito do não se ludíbrio, discute e eles não querem provar isso para da- ninguém. da- Apenas da partem total disso como um princípio, impulhação, como se fossem per dessas se note, minorias inconscientes que acabam totalmente se evidente, a esses ideólogos e insanos. o transformam Alguma em um pergunta? objetivo político, servindo-se para isso do engano, do ludíbrio, da total empulhação Primeira coisa, devemos estudar para saber argumentar. dessas Isso é uma minorias guerra de inconscientes inteligências. que acabam se Então, nós só submetendo conseguimos desmontar a esses isso ideólogos estudando insanos. muito. Não tem Alguma alternativa. pergunta? E ganhando muito traquejo para conseguir debater de verdade em relação a isso. Primeira coisa, devemos estudar para saber argumentar. Isso é uma guerra de inteligências. Então, nós só conseguimos desmontar isso estudando muito. Não tem alternativa. E ganhando muito traquejo para conseguir debater de verdade em relação a isso. Bom, nós estamos fazendo uma contestação. Eu falo lá atrás. Sim, houve muitos que desmentiram. Cada um desses filósofos foi desmontado por muita gente. Aqui no Brasil, essas coisas pegam por uma absoluta incultura. Né? Mas, contra o Michel Foucault, tem duas obras que me parecem bastante insuperáveis. A obra
do Melchior, o niilismo de cátedra, e o capítulo do Roger Scruton, the Thinkers of the New Left, os pensadores da nova esquerda. Ambas estão em português. E ali existem, por exemplo, capítulos que desmontam Michel Foucault. Desmontando Foucault, a teoria de gênero não tem simplesmente sentido. O Foucault é a essência do pensamento de gênero. E o Foucault não é tão difícil assim de desmontar. Esses autores fizeram isso de um modo muito bem feito. Né? É claro que não basta desmontar o Foucault, porque aí depois nós vamos ter que desmontar o Saussure, nós vamos ter que desmontar o próprio Marx, e aí não adianta desmontar só o Marx, você tem que desmontar o Hegel também. E aí para desmontar o Hegel também não adianta só, você tem que desmontar o Kant, e para você desmontar o Kant também não adianta só, você tem que desmontar o Newton, e para você desmontar o Newton também não adianta só, você tem que desmontar o Descartes. E quando você desmonta o Descartes também não vai adiantar, você vai ter que desmontar o Escoto, o Ockham. Qual a solução? Você tem que estudar muita filosofia e entender onde é que está a gênese do erro em cada um desses autores. Seria filosofia for dummies, né? Mas é possível. Porque para mim é tão, claro, tão instintivo, que é uma coisa totalmente absurda e errada. Como é que as pessoas vão sendo induzidas em erro? É uma coisa de louco. É uma esquizofrenia coletiva isso. Nós chegaremos ao ponto em que a coisa ficará realmente psicótica. Né? Agora na Santander e Porto Alegre. Gente, Santander e Porto Alegre, o que é isso? Mas eles voltaram atrás, né? Aquelas hóstias, gente, era Eucaristia. Também. E tem alguém, parece ser que do ponto de vista americano, ocidental, russos que também, porque deve estar todo mundo nessa mesma, mas deixa eu melhorar o que eu estou pensando. Então, são vários pensadores franceses, americanos, da escola de Frankfurt, mas e o leste europeu e a Rússia? Tem alguns. Lucas, você está falando pensadores de que linha? Pensando até na educação mesmo, Vygotsky, essas pessoas todas que a gente teve contato só depois dos anos 90, né, por causa do muro, mas que eu vejo que é uma coisa que não é uma coisa ocidental, pensando no tempo da Guerra Fria, era uma coisa ocidental. Mais ou menos. A Rússia, ela não tem grande tradição filosófica. Né? E alguns pensadores russos, você mencionou Vygotsky, não sei se é russo ou é polonês, alguma coisa assim. Eu não conheço Vygotsky, já ouvi falar, já me falaram bastante coisas, mas eu não lia, eu seria desonesto se eu comentasse. Outros pensadores são um pouco mais recentes, mas a tradição filosófica não é tão forte quanto no Ocidente. Né? E, sobretudo, os interesses financeiros, eu fiz aqui o mapa do cash, eles remontam de um modo muito especial a fundações americanas. Então, vai ser nesse mundo americano, europeu, que a coisa vai se dar de maneira muito mais forte. E como a escola de Frankfurt é a base desse pensamento, os autores de França, Alemanha, às vezes são influenciados pelos chineses. No caso do Mao Tse-tung, um livro dele sobre a Revolução teve grande influência sobre Pierre Bourdieu, sobre o próprio Louis Althusser, embora eles não o citem, mas tem bastante influência. O eixo será basicamente esse. Mas, Fábio, desculpa, só não sei se... concluindo, desculpa, é que eu quero ir, como o senhor falou, não sei se o senhor foi ela, da nossa sociedade inculta. Né? Como que a gente faz, então, para que pulverizar ou espalhar, ainda que não nessa sociedade inculta, que é a realidade, exatamente essas contra-ideias de Foucault, por exemplo. A igreja, e complemento, a igreja não seria um dos caminhos
Seria, mas não esperem nada dela, porque a situação atual não é propícia a isso. O que me parece que é o seguinte, né? E eu acho que com isso eu termino. Nós precisamos entender algo que Platão já explicava na República, que é muito importante. A circulação de ideias na sociedade, ela não se dá de modos caóticos. As pessoas imaginam que sim. Você vê as pessoas comentando, os nossos dias, as pessoas, lamentavelmente, essas são as tendências, o mundo de hoje. Parece que isso tudo é muito impessoal, que do nada as pessoas começam a pensar as coisas, mas não é assim. As ideias, elas seguem um ritmo de o que nós chamaríamos de círculos concêntricos. Você tem um núcleo de pessoas muito forte, um núcleo de pessoas muito esclarecidas, filosoficamente muito preparadas, só que intelectualmente ativas, que discutem, pensam, fundamentam, argumentam, difundem, e aquelas ideias elas vão se expandindo em círculos cada vez mais amplos, de modo que quanto mais na periferia, menos consciente de onde veio a ideia você é. Mas, se você fizer aquilo que o Foucault chama de arqueologia das ideias, você vai chegar até o lugar de onde essa ideia veio, e se você fizer a genealogia dos poderes, você vai chegar também lá. Nesse sentido, Foucault estava correto. Você tem que fazer a rota que percorreu aquela ideia, que no fundo é o que a gente está fazendo aqui. Contudo, há uma diferença entre a mentira e a verdade nesse aspecto. Porque a mentira, ela só consegue se manter se ela for repetida como um refrão incansavelmente. A verdade não. Ela tem uma força própria. Então, o que acontece? Quando uma ideia é mentirosa, ou quando uma ideia ela não está, ela não tem ela pode ser até verdadeira, mas ela é muito parcial, ela não é clara, ela não é nítida. Então, o que acontece? Ela não tem força. Então você tem que criar uma estrutura para dar força para essa ideia, que é o que eles fazem. Eles precisam criar toda uma estrutura que nasce lá nas fundações internacionais, ultrapassam os governos, chegam até todas as escolas, isso tem que estar muito bem mapeado, muito bem controlado, e precisam repetir isso incansavelmente, e tem gente que não vai acreditar. Porque eles conseguem criar uma grande destruição. Mas o que eles têm que investir, do ponto de vista estrutural, é de uma magnitude que nós não fazemos ideia. A verdade não precisa disso. Quando um grupo de pessoas é intelectualmente ativo, estuda e fala, não para de falar, não para de elaborar, não para de compreender, não para. E aquilo vai ficando cada vez mais claro, você vai criando cada vez mais recursos, sobretudo quando você consegue também influenciar o imaginário das pessoas, através da literatura, através de outros recursos. A verdade ela tem uma força de difusão muito maior. Então ela também se espalha na sociedade. Só que nós precisamos falar dela. Não adianta você guardá-la. Então, você tem que falar disso incansavelmente com todas as pessoas. Com o motorista do Uber, com a cabeleireira, com o engraxate, com o jardineiro. Você tem que fazer isso com todo mundo. E na medida em que nós fazemos isso, a verdade ela tem uma força muito mais arrasadora do que a mentira, né? Então, eu me lembro que a Coca-Cola fez uma experiência, eles disseram, nossa marca já é forte, todo mundo gosta de Coca-Cola,
Então, o que nós vamos fazer? Vamos parar de fazer propaganda. Vamos investir menos em propaganda e as pessoas vão continuar consumindo Coca-Cola. Resultado, a Coca começou a cair, a Pepsi começou a subir. Então, eles perceberam que não dá para parar de fazer propaganda, senão as pessoas param de consumir o seu produto. Isso vale para a Coca-Cola. Mas, para a verdade, você não precisa fazer propaganda, basta você falar da verdade. Então, se você desmascara a ideologia de gênero e fala disso continuamente, fala disso, quem somos nós? Nós não somos humanamente muita coisa. Eu não sou ninguém, eu sou um padre da periferia aqui, de Osasco. Não sou ninguém. Mas a gente já conseguiu fazer um arraso no Brasil tão grande. Por quê? Porque eu sou o cara? Não, porque a verdade é mais forte do que tudo isso. As pessoas chegam, gritam, te ameaçam, te fazem de tudo, a gente passa por situações as mais vexatórias possíveis. Aí você chega com argumentos, não é bem assim, veja isso, aquilo. A mentira se desmonta. Então, nós temos que estudar e falar, estudar e falar, estudar e falar. É a única coisa que nós podemos fazer agora. E repetir. Sem parar. Que nem um certo partido que a gente conhece, que repete. Exatamente. Então, vamos na tática deles. Exatamente. Padre, deixa eu só perguntar, então. Melchior Cátedra, é isso? Nihilistas de cátedra. Nihilistas? Nihilistas. Nihilistas. José Guilherme Melchior. Tá. José? Acho que Guilherme Melchior. Tá, eu acho. E o outro é Roger Scruton. Scruton. Os pensadores da nova esquerda. Tá. Isso já dá uma boa... Ajuda bastante. Já ajuda bastante. A desmontar o Foucault ajuda bastante. Para começar, tá bom. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. E nos vemos em outra ocasião.